Bom dia, Pai do Senhor. Quem você fala aqui é missionária Nadir Albano. Hoje é dia 10 de agosto de 2026, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo que se vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu nessa hora então sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Meu Deus, eu apresento a vida do meu esposo, dos meus filhos, eu apresento a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração no canal João 3,30. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando actos, fazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém, amém? A palavra do Senhor hoje está em Isaías 6:7, tá bom? Diz assim, o chamado de Isaías. Oh, aleluia. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua graça, a tua misericórdia, para que a Trindade apareça e eu desapareça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém? Amém? Glória a Deus. A palavra diz assim, chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 7 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia de sua glória. Então, aleluia, glória a Deus, né? Isaías, ele é chamado, né? É comissionado ali por Deus para fazer a obra, ok? Os historiadores, os estudiosos dizem que mais ou menos 740 anos antes de Cristo, né? Uzias morreu, né? E aí, né? Provavelmente antecedeu ali o ministério de pregação de Isaías, ok? Ele antecedeu ali a Isaías. Então, mas o povo também tinha, assim, rejeitado muito a Deus. A gente sabe toda a profanação, né, que o povo de Israel fez. Aí Deus, tipo assim, comissionou Isaías para, né, lhes exigir prestação de contas. Não, aí Uzias reinou, agora é você e tal. E aí vai, né. E aí diz assim, né, porque a gente sabe que o rei Uzias, ele teve um reinado bom, mas só que teve uma hora que ele vai lá e quer queimar incenso no templo, né, e aí ele parece uma lepra na testa, ele fica leproso, mas até então seu reinado tinha sido um reinado bom, né, mas quando ele insistiu na em queimar incenso no que não era para fazer, porque o incenso era só para sacerdote, né, então aí ele faz o que não agrada a Deus. Então, aí vem o chamado, né, aleluia, glória a Deus, de Isaías, né, numa visão ali no templo do Senhor, né, então aí ele fica assim, tipo, estarrecido, né, porque ele diz assim, ó, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado, né, e a aba das suas vestes enchia o templo, ou seja, ele estava ali na casa do Senhor, ok? Ele estava ali na casa de Deus quando ele foi chamado, aleluia, glória a Deus, ele foi comissionado por Deus, aleluia, glória a Deus, ele estava no templo do Senhor, então enchia ali a glória, né? E ele via ali, então ele vê assim, então assim, e ele fica atônico, né? Porque o chamado dele é numa visão, ele não tinha nem pra onde correr, não tinha nem como falar, não dá, né? O próprio Deus falando com ele, e ali, glória a Deus, aleluia, né? Aleluia, as vestes, né, flutuando, as abas, algo tremendo, extraordinário, né? E ele conseguiu contemplar ali, né? A visão, a gente lembra de João, né? Ali no Apocalipse também, a visão que João teve, né? Apocalipse 4:18. E aí ele vê, depois ele vê serafins, né? Seres angelicais, gente, que é algo assim extraordinário, aleluia. E de santo, 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 ele cobre o rosto, né? Que simboliza ali, né? Para não ver diretamente ali a glória de Deus. Então é algo tremendo assim que ele vê, ele tem uma intimidade assim extraordinária com Deus. O seu nível espiritual ele é elevado, aleluia, aleluia, glória a Deus, tremendamente, ele fica cheio da glória de Deus, aleluia, glória a Deus, né? E ele diz assim, no 4, ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram e o templo ficou cheio, né? Então ele estava na casa de Deus, tá?
Então, ele não estava em qualquer lugar. O chamado dele se deu na casa de Deus. Então, gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Então, ele viu, né? Então, ele fica assustado. Por quê? Porque o povo está em pecado. O povo está assim. Deus já deu sentença para o povo. E ele vê Deus. Como assim? Aí ele continua, né? O rei dos exércitos. Aí diz assim, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como a tenaz. Então, o serafim ali que ele viu, vai lá, pega a tenaz, aleluia, glória a Deus, e voa até ele. Igreja, é muito forte o que acontece, né? E aí ele disse que vai com uma tenaz, uma brava ali, tira do altar uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Tipo assim, aí Deus perdoa ali, remove o pecado dele, porque a gente sabe que o pecado de João é um pecado de toda a nação. Então ele passa ali por essa experiência, aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Glória a Deus, aleluia. E Isaías ficou atônico, não tinha nem como o que fazer, aleluia. Então ouvi a voz do Senhor proclamando, quem enviarei? Quem irá para nós, né? Então Isaías ficou perdido. E eu respondi, eis-me aqui, Senhor. Ele envia-me e me disse, vá e diga a este povo, aleluia, né? Então eu estou aqui. Então você está presente para os chamados de Deus? Tem que estar, né? E ele disse, vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendem, estejam sempre vendo, mas jamais percebem. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos seus ouvidos e feche seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, ok? Então, Deus já dá uma sentença para eles aqui. Então, o povo estava tão perdido que eles não conseguiam nem, né, tão insensíveis ali à voz de Deus, que eles não conseguiam nem distinguir ali o que era Deus e o que não era. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Né? Então, aí ele diz assim, para que não convertam e sejam curados. Então, Deus, ele não queria, né? Falou, não, eles vão ter que, né, que pagar ali por tudo que eles fizeram. Então, eu perguntei, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Né? Então, a coisa, assim, bem cruel. Deus vai para isso, né? Até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebrino e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o tronco. Então ainda haverá um remanescente, amém? Terá um remanescente. Remanescente da parte de Deus. Por quê, igreja? Porque Deus, né, ele tinha algo com este povo. Deus queria que o povo, né, se viesse a ele, né, se viesse a ele de verdade. Aí a gente vê, né, que o povo estava assim totalmente longe de Deus. E Deus queria que o povo, né, tivesse ali um temor. E aí começa o quê? O ministério profético de Isaías, que não é um ministério fácil. Aí entra assim no 7, o sinal de Emanuel. Quando Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria, Peca, filho de Rebalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei. A Síria montou acampamento em Efraim, com isso o coração de Acais e do seu povo agitou-se como as aves da floresta agitam com o vento. Então o Senhor disse a Isaías, olha o que Deus diz a Isaías. Saia e leve seu filho, Seer-Jassupe, e vai encontrar-se com Acais no final do aqueduto, do açude superior da estrada que vai para o campo do lavandeiro. Ó a mensagem de Deus. Diga a ele, tenha cuidado, acalma-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegante, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Aí Deus dá um consolo para ele, né? Não fique triste, não. E aí, o que acontece? Porque a Síria, Efraim é o filho de Remalias, tem sido tramada a sua ruína, dizendo, vamos invadir o reino de Judá? Vamos invadir o reino de Judá? Vamos rasgá-lo, dividi-lo entre nós e fazer filho de Israel Tebel sobre ele? Assim diz o soberano de Israel. Não será assim, isso não acontecerá. Então, igreja, eles estavam planejando ali, né, invadir, né,
invadir ali e destruir. Então a igreja, e é muito sério, porque, né, Deus tinha uma promessa, né? E tinha assim, tipo, esses levantes, mesmo tempo que Deus permitia, ele vinha e aplacava por causa da promessa, né? Mas a gente vê que aí ele vai e diz assim, né, no 8: pois a cabeça da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim. E esses 65 anos, Efraim ficará muito arruinado por ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria. Lembra de Samaria? Que a gente vai saber depois, porque Samaria, né, ela vai ser do remanescente que ficou misturado com os estrangeiros, ok? Samaria, que será os samaritanos mais pra frente, tá bom? E aí, igreja, né? Aí ele começa. Aleluia, glória a Deus. Porque a igreja, nesses 65 anos ali, né? O que acontece, né? O povo da Síria estabeleceu colonos estrangeiros, ok? E aí, esses colonos estrangeiros ali, né? Que depois a cabeça da Síria é Damasco, a cabeça de Damasco é Rezim, e em 65 anos Efraim ficará muito arruinado. Então, foi destruído ali, né? Porque houve, assim, vamos dizer assim, alianças que não era para ter, né? É, porque tanto a Síria como Efraim e os filhos de Remarias, né, eles intentaram contra ali Judá, ok? E aí, o que acontece? Quando vem todo esse contexto, Deus, ele permite toda essa situação. Então, aí fica só aquele pouquinho ali de Efraim, né? E aí diz assim a palavra, né? Que os colonos ali, né? Estrangeiro em Israel, né? Eles se casaram ali entre os israelitas que não tinham deportado ali, né? E resultaram os samaritanos. Então, aí é onde nasce o povo samaritano e marcaram o fim de Efraim. Aí essa geração aí de Efraim acabou. E aí, quando acaba Efraim, entra os samaritanos, ok? E aí, os filhos de Remalia, né, eles tentam o quê? Usurpar ali, né? Então, como usurpador, como ladrões, usurpar, tomar o trono, ok? Eles entram ali para usurpar, para pegar o trono. E o que é? Nossa, tô ficando rouca. E aí, né, um filho de Davi, a Síria, né, tinha líderes humanos, ali Judá tinha um líder divino, enquanto a Síria tinha líderes humanos, Judá tinha um líder divino, que era o próprio Deus, né, cuidando da nação de Judá. Então era bem assim, ferrenho. Diz assim, vamos lá. A cabeça de Efraim é Samaria, a cabeça de Samaria é o filho de Remalia. Se você não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. E disse ainda o Senhor no 10. Disse o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. E disse então Isaías: ouça agora, descendente de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Então vocês estão demais, né? Vocês estão que estão, né? Também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e chamará Emanuel. Então, aleluia, glória a Deus, fala aqui da previsão de Jesus, ok? O Messias. Aleluia, glória a Deus. Oricanta, arasuricanta, aleluia, né? Então, fala aqui do Messias, Maria e Jesus. Aí começa no 15. Ele comerá coalhada, mel, até a idade em que saiba rejeitar o erro, escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Síria sobre vocês e sobre o seu povo, sobre os descendentes do seu pai. Serão dias como nunca houve desde que Efraim se separou de Judá. Então aí há uma observação, né? Então, assim, vai vir dias difíceis. Por quê? Porque separaram, porque permitiram toda essa tristeza, toda essa guerra desnecessária, né? Por quê? Simplesmente porque eles queriam usurpar o trono ali, queria ficar ali com Judá, mas Judá tinha uma promessa que de Judá nascia, né? Viria Jesus ali, o que pisaria a cabeça da serpente. Naquele dia o Senhor assolará para chamar as moscas
dos distantes rios do Egito, as abelhas da Síria, todos virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em toda cisterna. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Síria, para raspar a sua cabeça e os pelos da sua perna, ou seja, humilhação, ok? Deus vai permitir a humilhação. E aí continua. Naquele dia, o homem que tiver uma vaca e 2 cabras será colhada para comer, graças à fartura de leite que lhes darão. Todos os que ficarem na terra comerão colhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras, no valor de 12 quilos de prata, será deixada para as roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de roseiras bravas e de espinheiros. E as colinas antes lavradas com enxadas, você não irá mais, porque terá medo da roseira brava e dos espinheiros. Nesse lugar os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. Então, ele começa a descrever aqui, né? Porque a colhada, o mel, significava, né? Ali é uma terra que não era cultivada, assim, que não era, né? Então a Síria vai e devasta ali os campos todos, aleluia, né? Faz toda aquela bagaceira que ela faz. A gente sabe ali, né, do cativeiro babilônico e tal, né? Então, nossa, coisa ruim na garganta. Então, e aí tudo assim, tudo isso acontece, né? Mas aí vem Jesus ali, né? O Emanuel, ele faz ali a promessa do menino, né? Jesus, né? E vai acontecer, essa promessa, ela dá 732 anos antes de Cristo, né? O menino que estava com cerca, né? Então, vai falar de Jesus. E o que que acontece? Mas aí Efraim, o próprio Efraim se separou de Judá, porque Judá era a nação escolhida, Judá, né? Quando dividiu as 12 tribos, ficou Judá e Benjamim, né? Então, e vem essa, vamos dizer assim, essa inveja, né, de Efraim. Então, Efraim acaba com essa tribo deixa de existir, ok? Então, ela se junta ali com os demais para perseguir o povo de Deus, ali a tribo de Judá. E aí diz assim, naquele dia suas dificuldades seriam uma experiência prévia do dia do Senhor. E foi uma grande experiência terrível que eles tiveram, né? Moscas, abelhas, então Deus trazendo ali, permitindo. Igreja, não adianta dizer, irmão, Deus está trazendo... Ai, gente. Enviando ali o... Ai, meu Deus, esqueci o nome que o povo costuma falar. Esqueci o nome agora, amém? O devorador, tal. Então, são pragas que Deus enviava quando o povo, tipo, devorador, que era o quando o povo não obedecia a Deus, era enviado esse tipo de praga para que o povo se voltasse para Deus, né? Então, era coisa terrível, aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Então, ele continua aqui, né? Pedindo ali, né, para que o povo prestasse atenção. Então, Efraim se separou de Judá, e aí, né, ele é simplesmente estipado, né? E depois aí tem as dificuldades, né? Muita coisa que acontece, né? Tem as moscas, tem a fé, então Deus vai permitir muitas situações aí, né, para o povo de Israel, né? Que essas moscas vêm aí, né? Chamar as moscas distante dos rios, né? Então, ali para 2 rios entre as abelhas da Síria para fazer mesmo assim opressão, ok? Que seria impossível escapar dos invasores. E é isso que acontece, né? Porque a força ali da Síria era muito grande, né? Então, né, e roseiros e espinheiros aqui, né? Vinhas, campo, mostra tudo que ia ficar improdutivo, ia ter muito sofrimento, amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter uma semana abençoada em nome de Jesus, fiquem na paz. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus. Que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações, que vocês possam estudar também um pouquinho de Isaías 6 e 7. Fiquem na paz.